7 horas em ponto! Sejam todos bem-vindos, meus praticantes jurídicos, meus mentorados. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de prática jurídica com um tema imperdível e quentíssimo para todos vocês que eu separei para o dia de hoje, o tema de distribuição de agravo de instrumento. Gente, mais um tema assim que eu vejo os erros que são cometidos na prática e trago eles aqui para vocês não cometerem. Vou ensinar, vou lapidar, vou deixar vocês completamente moldados para isso na prática, tá? Vão tomando seus lugares, pegando aí o seu bloco de anotação, lembrando que, mais uma vez, o material será enviado amanhã para todos que estão inscritos no nosso link. Se você ainda não é praticante inscrito, que recebe os materiais, que recebe os alertas, inscreva-se e garanta aí o seu lugarzinho, garanta o seu material, que amanhã vai estar completo lá, tá bom? Tô aqui com todo o nosso roteiro para a aula de hoje, vão tomando todos os seus lugares. A última aula, quero dar um alerta da última aula para quem não acompanhou. Eu falei sobre a atuação no JEC, tá? No Juizado Especial Cível. Se você não acompanhou, entra lá, tem no YouTube, tem aqui também para vocês conseguirem acompanhar completa na íntegra. Tá muito bacana. Gente, então sem mais delongas, vamos começar agora que a galera tá chegando mais sobre agravo de instrumento. Lud, você vai ensinar a fazer a peça de agravo de instrumento? Não é isso que eu vou ensinar hoje. Hoje eu vou ensinar você a distribuir um agravo de instrumento. É um recurso um pouco complexo, não só, né, na teoria, aquele modelão que a gente aprende na faculdade, mas na prática também. É muito complexo. Necessita aí de uma base muito sólida, porque senão isso pode gerar consequências gravíssimas na prática jurídica. Quando eu falo que prática não é escolha, é obrigação, é por conta dessas coisas que podem acontecer na prática, coisas gravíssimas, problemas que podem gerar improcedência de ação, atraso de processo, você pode perder o seu cliente e tudo mais. Então vamos lá? Primeira diferença e erro que eu vejo. Tem muita gente que protocola agravo de instrumento como se fosse recurso de apelação. Lud, mas ambos não são do tribunal? Ambos são do tribunal, mas o caminho que eles percorrem para chegar lá é diferente. Anotem aí. O recurso de apelação, tá? O recurso de apelação é interposto aqui em primeiro grau e depois com as contrarrazões ao recurso de apelação, ou seja, com as duas peças do apelante e do apelado, que isso sobe para o tribunal. Já o agravo de instrumento é completamente diferente, tá? O agravo de instrumento, ele já é distribuído diretamente no tribunal. Vejam isso, é muita diferença. Por quê? Suponhamos que você tenha em mente que todo recurso é interposto aqui em primeira instância para depois, com a resposta do recorrido, subir para o tribunal. E aí, no prazo do seu agravo de instrumento, você pega e coloca lá o agravo de instrumento dentro do processo de primeira instância. No último dia, no penúltimo dia, o que vai acontecer? Você vai perder o prazo do agravo. Se você se ligar depois, vai ser tarde demais, porque o seu recurso será intempestivo. Não tem como protocolar depois. Não tem como distribuir depois. Então, o alerta prático primeiro da aula de hoje é para a diferença na interposição do recurso de apelação e na distribuição do agravo de instrumento. Ficou claro isso, gente? Qualquer dúvida já pode mandar aqui para mim. Espero que tenha ficado claro.
O segundo erro que as pessoas cometem. No artigo 1017 do CPC, anotem aí, artigo 1017 do CPC, tem os requisitos para o agravo de instrumento, que deve ser ali distribuído com alguns documentos obrigatórios. Só que se você for até lá no parágrafo 5º, salvo engano, tem a observação de que os documentos mencionados no inciso 1 e no inciso 2 não precisam estar no agravo de instrumento se o processo de origem, tá? Se o processo de origem for físico, tá bom? Então, assim, se o processo de origem for físico, você precisa sim, atenção, se o processo de origem for físico, no ato da interposição do agravo de instrumento, você precisa instruir com os documentos mencionados no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 1017 do CPC. Se o processo de origem for digital, você não precisa juntar esses documentos, tá bom? Não precisa juntar. O erro que muitas pessoas cometem, porque lê lá o caput, né, do artigo, já começa a pegar os documentos e juntar tudo, pensando que se o processo de origem for digital, não tem a mínima necessidade, porque no ato da distribuição, você vai colocar o número do processo de origem e automaticamente aquele tribunal, né, aquela seção terá acesso aos autos, beleza? Então não tem necessidade se o processo for digital. Anotem depois para vocês gravarem esse conteúdo. 1017, inciso 1 e 2 e lá todo. Lê o 1017 completo para vocês gravarem esse conteúdo. Então não precisa de inicial, contestação, decisão agravada, intimação para comprovar a tempestividade do recurso, se o processo for digital. Segundo erro que dá até uma dor no estômago. Não juntar a guia, tá? Não juntar o preparo recursal pro agravo, beleza? Lude, mas pelo amor de Deus, meu cliente teve justiça gratuita concedida em primeira instância. Eu preciso, de qualquer forma, preparar o agravo, recolher essas custas, essas despesas pro recurso subir, pro recurso ser apreciado? Não! Você não precisa, mas muita atenção. Basta você falar lá na peça que teve a justiça gratuita? Não basta. Aquela pessoa não vai procurar no processo inteiro aonde a bendita da justiça gratuita foi concedida. Então você, como um profissional, como um praticante que está aqui nessa aula, deve, por obrigação, criar uma tese, tá bom? Da ausência do preparo recursal e justificar ali, em pouquíssimas palavras, que você não está fazendo o preparo recursal em razão da justiça gratuita concedida em primeira instância, de acordo com as folhas tal. Você menciona ali em qual folha, né, dos autos digitais, daquelas pastinhas, que a justiça gratuita foi concedida. Além de mencionar, você não esquece de juntar essa decisão, que costuma ser ali a primeira ou a segunda decisão de um processo, tá bom? Fica ali, conceda os benefícios da justiça gratuita. Você anexa isso. Do contrário, se não tiver a justiça gratuita concedida, não esqueça de fazer o preparo recursal sob pena de deserção, tá bom? Agravo de instrumento é um bicho de 7 cabeças, cheio de detalhes, cheio de coisa que, meu Deus, você fala, gente, será que eu vou conseguir distribuir esse bendito desse recurso? É claro que você vai conseguir distribuir porque tá aqui. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Praticante, tudo bem, galera? Vamos lá. Então, por mais que pareça complexo, com essas dicas que eu estou dando aqui da prática jurídica para vocês hoje, tudo vai ficar muito mais tranquilo.
Então, primeiro erro, não confunda a distribuição do agravo com a interposição do recurso de apelação. Segundo, não esqueça do preparo recursal. E não esqueça também que que os autos de origem for se os atos de origem for digital, não precisa juntar os documentos do artigo 1017, inciso 1 e 2. Mais um ponto aqui importante para você. Quando você vai distribuir um agravo de instrumento, ele é considerado uma petição inicial de segundo grau. Por isso que eu estou falando para vocês que é completamente diferente da interposição do recurso de apelação. O agravo de instrumento, meu povo, é considerado uma petição inicial de segundo grau. Por quê? Você vai distribuir aquilo, né, no tribunal diretamente para aquela seção, para aquela subseção. E é aí que mora um dos principais erros e uma das principais dúvidas que o pessoal tem na prática jurídica. Quando vai distribuir um agravo de instrumento, coloca ali qualquer coisa simplesmente achando que é por meio de sorteio, igual acontece com a inicial comum. Na verdade, existe sim o sorteio, meu povo. É claro que existe o sorteio. Só que se você selecionar ali o lugar errado, o lugar incompetente, você vai sofrer as consequências práticas. Quando eu fui distribuir o meu primeiro agravo de instrumento, eu olhei assim, né? Eu falei, meu Deus, né? Coloquei os dados, porque você peticiona, você coloca os dados ali como se fosse uma petição inicial, tá? Agravante, agravado, número de processo de origem, valor da causa. E aí tinha um quadradinho lá escrito seção, subseção. Na hora que eu abri, tinha direito privado 1, direito privado 2, direito empresarial, direito criminal. E eu falei, gente, o que eu vou colocar exatamente? Porque eu lembro até hoje, o assunto era de direito privado. Mas direito privado 1 ou direito privado 2? Já começou, né? Aquela coisa que toda pessoa que não tem a prática jurídica começa a se desesperar. Por quê? Às vezes você está trabalhando sozinho, não tem para quem perguntar. Às vezes você mentiu lá na sua entrevista e falou que tinha experiência prática para trabalhar tranquilamente, quando na verdade você não tinha experiência nenhuma, então você não pode ali deixar a desejar e perguntar. Você fala assim, deve ser igual ao inicial, né? Vou ali colocar qualquer coisa, depois a gente vê o que faz. Vai correr o risco de perder o prazo de um recurso por falta de prática jurídica? Claro que não, né? Então, assim, Lude, a regra que você vai falar aqui serve para todos os tribunais. Todos os tribunais são distribuídos por competência. Cada câmara tem a sua competência. Cada subseção tem a sua competência. Sim, tá bom? Isso serve para todos os tribunais. Só que aí, a listagem, o rol de competência vai depender de um tribunal para o outro tribunal. Por exemplo, os exemplos que eu vou citar, que eu separei aqui para vocês, são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá bom? Do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você vai procurar ali e no material que eu vou enviar para vocês amanhã estará esse conteúdo completo, que tem aqui direito privado 1 e direito empresarial. Essa é uma subseção. E dentro desse direito privado 1 e direito empresarial tem uma lista de competência. Então, se o tema do seu agravo se encaixar dentro dessa lista, lá na hora de preencher para conseguir ali soltar aquele agravo de instrumento, você pode colocar o direito privado 1 e direito empresarial. Do contrário, se não tiver dentro daquela lista, você tem que procurar dentro de qual lista está o tema que você vai agravar. Se você vai agravar, por exemplo, alguma decisão do âmbito criminal,
qual subseção você vai ter que selecionar ali na hora de colocar os requisitos do seu agravo? Você vai ter que selecionar a subseção do direito criminal. Além disso, tem órgão e câmara especial, direito privado 3, direito privado 2. Por quê, gente? Não é a mesma coisa que uma petição inicial de primeiro grau. Cada câmara, né, tem a sua competência. Não adianta você pegar ali a peça e selecionar o direito privado 2, porque qualquer coisa vai para o direito privado 1 e empresarial. Imagina você de frente ao computador, no último dia do prazo, fazendo isso daqui e não sabendo aonde procurar, por onde começar e qual o sentido de ter essa questão das câmaras. Porque na minha cabeça estava tranquilo eu selecionar a câmara de direito privado 2 e depois for da 1. Eu não sabia que era dividido certinho por tema. Gente, no material de amanhã, que eu vou enviar para vocês revisarem o conteúdo da aula de hoje, vai ficar muito mais claro ainda, tá bom? Porque é um rol gigantesco e não é um rol exemplificativo, tá bom? É um rol taxativo, muita atenção nisso. Ou seja, se você distribui ali para o lugar errado, se você coloca a seção de direito privado 2 e é a 1, já tem uma consequência prática ali. Já demonstra que você não sabe lidar com o agravo. Ah, Lud, pode ser que tenha uma segunda chance depois, pode ser que no momento ali que aquele relator receber, ele consegue depois dar um jeito? Consegue. Pode ser até que consiga. Vai depender muito. Só que daí também vem aquela coisa, aquela bronca para o seu cliente ver. Não vale a pena correr esse risco. Gente, prestem muita atenção. Vocês que estão aqui acompanhando essa aula ao vivo e vocês também que estão acompanhando num segundo momento pelo YouTube ou aqui pelo Instagram. Não dá para cometer esse erro. Então, toda vez que se tratar de agravo de instrumento, independentemente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça do Goiás, do Paraná, de Minas, existe essa distribuição, tá bom? Existe essa distribuição. Você precisa ver dentro daquele site como que funciona. Aqui no Estado de São Paulo são essas câmaras que existem. Direito privado 1 e empresarial, direito privado 2, direito privado 3, público e ambiental, criminal, órgão e câmara especial. São estes. O que acontece? Cada subseção dessa tem um rol gigantesco das competências, dos assuntos que entram. Por exemplo, público e ambiental. Qual tipo de competência que tem essa câmara? Qual tipo de competência que tem essa subseção? Vai entrar questões de direito administrativo, de licitação, de servidores públicos, entre outros assuntos. No criminal é mais fácil de entender porque entra tudo o que é criminal, né? Entra diversos temas ali do direito criminal. Já os demais acaba confundindo um pouco porque são várias e várias competências. Por isso que você não pode deixar de estudar essa lista, tá bom, gente? Depois que você consegue preencher todos esses requisitos, depois que você consegue ver teu agravo andando, sendo julgado, sendo apreciado, você fala, nossa, que alívio. Porque, na minha opinião, a peça em si acaba sendo um pouco mais tranquila do que a quantidade de requisitos que um agravo possui. E tem muita gente fazendo cagada prática nesse sentido ainda. Muita gente perdendo prazo e depois ainda tem coragem de fazer uns recursos que não tem o menor cabimento, não tem a menor fundamentação, falando que o agravo de instrumento, depois das contrarrazões,
vai subir para o tribunal. Aí eu fico lendo essas coisas, eu fico, meu Deus. Não é da mesma forma que o recurso de apelação. Às vezes, com um estudo básico, com um estudo raso que a gente possui, não estou falando que é fácil, estou falando que o estudo para a OAB é diferente do estudo para a prática jurídica. O estudo para a segunda fase de OAB é uma receita de bolo de acordo com o que a FGV quer, de acordo com o que a FGV exige, tá bom? Já a prática jurídica não é isso. Vocês já sabiam de tudo isso? Que para fazer um agravo de instrumento andar, para fazer um agravo de instrumento ser apreciado, tinha essa quantidade de detalhe, essa quantidade de informações? Vocês tinham conhecimento de tudo isso? Não cometam esse erro. Atenção na distribuição. Agravo de instrumento é o quê? Repitam comigo. Agravo de instrumento é uma inicial de segundo grau, porque ela cai direto no tribunal, diferente do recurso de apelação. Existe justiça gratuita no agravo de instrumento? Existe. Existe justiça gratuita no agravo de instrumento. Mas você precisa pegar lá no processo de origem e comprovar a justiça gratuita no agravo. Porque senão vai ser considerado deserto. Tá bom? Todo recurso exige o preparo recursal. A exceção é a justiça gratuita. Beleza? Espero que tenha ficado muito clara essas regras para vocês. Não, de maneira alguma, de maneira nenhuma, eu ia chegar aqui para vocês, pegar o nome aqui de todas essas câmaras, de todas essas subseções e ficar falando a competência de cada uma. Quem é praticante inscrito aqui, né, que recebe os materiais gratuitos, o link tá lá na bio, sabe do que eu estou falando, vai receber amanhã e vai consolidar o entendimento aí para conseguir gravar esse conteúdo. Não faz o menor sentido eu ficar falando lista de coisa aqui para vocês se é apenas um conteúdo escrito. O que faz sentido foi toda essa explicação que eu dei desde o primeiro minuto da aula até agora, tá bom? Gravem esses requisitos, gravem esse conteúdo. Quando você vai distribuir, quando você vai ali... Ludson, no meu último dia de prazo, não é uma petição intermediária, não é uma petição inicial de primeiro grau. É uma petição inicial de segundo grau. Lud, não achei essa nomenclatura no site do tribunal aqui do meu estado. E agora? Vou perder o prazo? Não vai perder o prazo. Gente, todo tribunal, uma dica prática que vale para qualquer área do direito, para qualquer pessoa que vai fazer qualquer coisa em sites aí de protocolo de peticionamento. Todos esses sites têm comunicados, têm portarias, têm regimentos internos. Se você vai atuar aqui, os meus principais processos são do estado de São Paulo. Então eu tenho que entrar ali naquele site e verificar tudo que existe. Quais são as regras de peticionamento para aquele local, para aquele tribunal. Para não comer bronha, para não perder prazo, para não atrasar processo, para não fazer errado, para não tomar bronca do processo. Gente, eu vou tentar achar alguns andamentos que eu já vi, inclusive, do juiz dando uma bronca por meio de um despacho. É assim, assim não nessas palavras, né, mas com esse sentido. O que o juiz fala? Compete ao patrono da parte distribuir a ação de acordo com as regras do provimento, número tal. Aí você fala, nossa, meu Deus, o que eu faço? Agora eu deixo essa ação pra lá, agora eu começo outra, agora eu corrijo. Como que eu corrijo? Como que eu faço? Por onde eu começo?
essas regras precisam ser dominadas por você na prática jurídica, por meio da leitura, do acompanhamento também, tá bom? Eu não tô falando que é o único caminho, com essas leituras, com esses acompanhamentos, tá? Amanhã vocês terão noção mais ainda do que eu estou falando, por conta do material que eu vou enviar para cada um de vocês. Quem não é inscrito, inscreva-se, vou falar de novo. E amanhã, para quem conseguiu ficar aqui até o fim, meus praticantes, meus mentorados de prática jurídica, estarão abertas as inscrições para o nosso curso gratuito. Amanhã estarão abertas as inscrições para o nosso curso gratuito, tá bom? Mais detalhes passo para vocês. Mas quem conseguiu acompanhar aqui essa aula até o final já sabe dessa super novidade. Porque, gente, eu vejo que vocês ficam aplicando muito conhecimento em lugar errado. Vocês ficam aplicando, pegando conteúdo teórico, puramente teórico, e tentam aplicar na prática. Isso é completamente errado, é completamente equivocado. Não basta o conteúdo teórico para a prática. Às vezes você fala assim, você sabe distribuir um agravo de instrumento? Aí você pega uma doutrina ali e vai ler sobre distribuição de agravo de instrumento, sobre câmara, sobre protocolo, sobre e perdi meu prazo e agora. Não existem essas coisas. Então, com esse mapa, com esse curso gratuito que eu vou entregar para vocês, né, no mês que vem, nos dias 7, 9 e 11 de março, anota aí, eu vou te dar esse caminho para que você consiga focar todas as suas energias para o lugar certo, tá? Para que vocês consigam focar na direção, no caminho correto. É muito difícil, às vezes vocês estão começando a faculdade, às vezes vocês já estão terminando a faculdade e ficam por onde começo, né? Por onde, o que eu faço? O que é a tal da prática? O que é a tal... Fiquem muito tranquilos que por meio desse curso gratuito eu vou te entregar esse caminho. Vocês vão conseguir visualizar cada vez melhor, cada vez mais fácil a questão de conseguir essa autoridade, de conseguir, de fato, ser um profissional que sabe trabalhar. Gente, o mercado do direito, o mercado jurídico, ele não está preparado para receber pessoas que apenas falam sou graduado em direito, sou pós-graduado em não sei o quê, tenho mestrado no... Tá bom, é excelente ter esse tipo de conteúdo teórico. Excelente! Eu sou graduada, sou pós-graduada, quero fazer o meu mestrado, faço vários cursos. Mas tudo isso é teoria. A prática jurídica só se aprende fazendo, tendo um acompanhamento, uma observação. Então, você que ficou aqui até o final, amanhã fiquem atentos que eu vou liberar o link para inscrição para esse curso gratuito. Vocês vão adorar o material, o acompanhamento, as dicas. Será completamente incrível, tá? Você, meu futuro mentorado, meus praticantes jurídicos que acompanharam até o fim. Essa aula vai ficar aqui na íntegra. Amanhã também estará no YouTube. O material será enviado para vocês, mas não percam essa oportunidade de se inscrever nesse curso 100% gratuito e 100% online, tá bom, meus praticantes? Gravem esse conteúdo, estudem, foquem na prática jurídica, que não é escolha, mas sim obrigação. Não seja uma pessoa passada para trás, deixada na gaveta, somente com o seu diploma ali debaixo do braço, porque isso não vai te trazer sucesso profissional. Depois não digam que eu avisei, que eu não avisei, viu, gente? Contem comigo sempre para essa prática jurídica. Estou disponível para todas as dúvidas dessa aula, tá bom? De agravo de instrumentos, de distribuição. E amanhã o material estará no e-mail de cada inscrito. Beijo e até a próxima aula na terça-feira que vem.